Já teve jogos em que eu fiquei confuso. Eu não sabia para onde ir ou o que eu devia fazer. Nem conseguia identificar direito os objetos que eu podia interagir. Em outros, eu reconhecia facilmente os lugares e era capaz de definir onde devia chegar e que ações usar para isso. Tudo isso diz respeito à qualidade de navegação de um espaço. E se estamos falando de navegação, estamos falando de level design. Eu sou Gabriel e esse é o Praise the Game. De forma direta, level design é o planejamento e o processo da construção de um espaço de jogo, também chamado de espaço simulado. Igualmente, podemos entendê-lo como a construção da experiência que o jogador terá de forma direta, ou seja, a interação com as mecânicas estabelecidas enquanto ele navega pelo ambiente. Qualquer espaço em que o jogador precise vencer um desafio, deva cumprir um objetivo e é capaz de realizar uma ação é considerado um espaço de jogo e, portanto, está dentro do escopo do level design. Uma das primeiras etapas no planejamento de um level é determinar o seu layout, um mapa desenhado mostrando a estrutura do espaço de jogo. Os tipos mais comuns de layout, as tipologias de level, são a tipologia linear, em que o jogador segue por um único caminho disponível até o seu objetivo, como em Half-Life, a tipologia paralela, em que os caminhos se dividem em diferentes rotas, mas acabam se convergindo no fim, como em Remnant from the Ashes, a tipologia de rede ou semi-mundo aberto, em que a construção permite mais liberdade na ordem de exploração, ainda que dividida por seções. Nesse tipo vai ter o backtracking, o termo se refere a ter que revisitar lugares que você já passou para continuar a progressão. É o layout comum da franquia Resident Evil. Não existe exatamente uma tipologia de mundo aberto, aqueles jogos que oferecem liberdade para navegar para onde e quando quiser, porque na verdade ela acaba sendo uma grande combinação dos outros, mas não deixa de ser um espaço de jogo. Vemos esse tipo em franquias como Red Dead Redemption, a tipologia Hub and Spoke, em que existe um espaço central, o Hub, e a partir dele que o jogador segue para os outros levels e cumpre os objetivos, como em Hades, e a tipologia Loopback, que geralmente é implementada em Dungeons. Esse layout cria desvios ao oferecer novas rotas, mas na verdade faz um retorno ao ponto inicial, como algumas cavernas em Skyrim. Nenhum jogo precisa trabalhar necessariamente com apenas uma tipologia. Na verdade, hoje em dia é ainda mais comum uma combinação entre eles. Todo level estabelece um objetivo de curto ou longo prazo que o jogador deve cumprir. Ele precisa partir de um ponto e chegar a outro enfrentando desafios. Avançar pelo espaço estabelecido é um processo que chamamos de navegação, e uma boa navegação é influenciada pelos seguintes critérios: legibilidade e orientação. Legibilidade diz respeito ao quão fácil é ler um ambiente. Os elementos certos precisam chamar a atenção do jogador e ele deve ser capaz de distinguir entre o que é relevante e o que é apenas decorativo, ou pelo menos definir ordens de prioridade. E o que é relevante para o jogador? Portas, paredes escaláveis, itens, caixas ou baús com recursos, botões ou alavancas que precisam ser acionados, peças de um puzzle, objetos destrutíveis, NPCs, inimigos, o seu próprio avatar, todos os elementos que são atrelados às mecânicas. Orientação visa construir um espaço em que o jogador consiga reconhecer facilmente onde ele está e também seja guiado até onde ele precise chegar. É essencial ter uma boa legibilidade para se ter uma boa orientação. E quando eu falo ser guiado, não é segurar na mão do jogador e dizer para ele como exatamente ele deve prosseguir, mas sim garantir que ele não vai ficar preso em algum trecho porque não consegue identificar o que ele deve fazer ou para onde ele deve ir. Algumas das principais técnicas para se criar legibilidade e orientação incluem o uso da linguagem visual, sinalização e pontos de referência, inteligência artificial, breadcrumbs e teasing. Linguagem visual vai utilizar principalmente padrões de cores e formas e focos de luzes, e é a base de todas as outras. Mirror's Edge fez um trabalho exemplar com a cor. O jogo tem ritmo acelerado e estimula o jogador a avançar rápido, sem dar muito tempo para avaliar o cenário. Então, para guiar o jogador, eles utilizaram cores. A maioria das estruturas e objetos estão pintados em branco, enquanto algumas rampas, paredes, canos e portas trazem uma cor vibrante e chapada. O jogador identifica facilmente os caminhos possíveis enquanto está no momento de tensão. Superhot traz uma abordagem semelhante. Porém, o foco não está na orientação. O jogador precisa estar bastante atento aos inimigos, já que se ele levar um tiro ou golpe, ele perde.
O cenário completamente branco dá total destaque aos inimigos em vermelho e às armas em preto, evitando distrações. Em Team Fortress 2, a saturação da cor diferencia os personagens do ambiente. Enquanto o espaço foi pintado com cores desbotadas, os inimigos e aliados aparecem com cores mais vibrantes, facilmente destacando um personagem com roupa vermelha de um cenário no tom alaranjado. Quanto ao uso da luz, é bom ressaltar que ela não vai necessariamente atrair e guiar o jogador por si mesma. O que é importante é o que está sendo iluminado. Em Dead Cells há um claro contraste de luminosidade. Enquanto o terreno usado como plataforma e a textura decorativa no plano de fundo são escurecidos, os itens, inimigos, portas e até mesmo obstáculos, como os espinhos, estão sempre iluminados. Correr pelo cenário logo se torna uma ação inconsciente e você fica atento ao que realmente importa. Nesse trecho de The Last of Us 2, assim que Ellie mata o inimigo e se vira para continuar, essa janela iluminada se destaca enquanto a porta no lado esquerdo, que realmente avança no jogo, se mantém mais escondida. Mais interessante do que o foco de luz é a possibilidade de chegar ao outro lado. Se atravessarmos a janela, o caminho vai nos levar para um banheiro e em seguida de volta ao mesmo lugar, só que agora de cara com aquela porta. No entanto, pode ser que antes de avançar pela janela, o jogador movimente a câmera e encontre a porta semi-aberta primeiro. No fim, não seguir pela janela significa apenas que o jogador deixou de pegar itens extras. Mas o que é realmente interessante aqui é como fomos guiados sem perceber. Uma ilusão de escolha. Repetir uma forma também colabora para uma rápida distinção. Em Nier Automata, a maioria dos itens coletáveis aparece com um efeito cilíndrico luminoso e alaranjado. Como as cores do ambiente são desbotadas e não variam tanto, esses itens chamam a atenção a longa distância e se destacam do resto. Nesse trecho em Uncharted 4, perceba esses dois pilares. Essa mesma disposição vai ser encontrada pelo resto desse level, sempre indicando o caminho que o jogador deve procurar para prosseguir. Por ser um objeto de concreto num ambiente selvagem, ele também se destaca facilmente. E existe ainda uma outra categoria dentro da linguagem visual, que é o que chamam de affordance. Affordance é um termo que vem da psicologia, mas aqui utilizamos a definição que foi empregada na área do design por Donald Norman, pesquisador e professor na área das ciências da computação e ciência cognitiva. Em seu livro Design do Dia a Dia, Donald estabelece que a affordance é a percepção de ações possíveis que um indivíduo tem com um objeto. Uma forma simples de entender esse conceito é pensar numa cadeira. Se você entra numa sala e encontra uma cadeira, que ação possível e mais provável você vai poder tomar em relação a esse objeto? Sentar-se nele. Devido ao contexto, suas intenções e suas experiências prévias com objetos semelhantes, você prontamente tem uma percepção clara sobre o que você pode fazer com um objeto. Mas como isso se traduz no level design? Quando o jogador encontra uma porta, ele vai tentar abri-la. Se ele encontra uma escada, ele vai tentar subi-la. Mas nem sempre essas ações são possíveis. E é aí que entram os três tipos de affordance. Affordance positivo indica que o objeto pode ser usado da maneira que você percebe ser possível. E affordance negativo é o contrário, quando você percebe que o objeto não pode ser usado da maneira que seria possível. Observe como nesse corredor em The Last of Us está cheio de portas. Você não vai tentar abrir uma por uma porque você percebe de imediato que elas estão bloqueadas por esse mecanismo. Mesmo que o jogador tente, ele vai concluir que de fato elas não abrem e vai levar essa referência adiante. Uma affordance negativa. Em Dark Souls, você vai encontrar esses pisos salientes no chão. Você instintivamente acha que se pisar sobre ele, esse piso vai abaixar como um botão, e é exatamente assim que funciona no jogo, uma affordance positiva. E o terceiro tipo é a affordance falsa. É quando você consegue ter uma percepção de como funciona o objeto, mas ele não corresponde à ação possível. Por exemplo, existe uma escada no cenário e o jogador não consegue utilizá-la sem um motivo claro, ou o jogador não consegue escalar uma parede, mesmo que ela apresente as mesmas características das outras que ele conseguiu. É por isso que todo jogo precisa estar ciente do grau de affordance que tem os objetos. Objetos muito familiares, se não oferecerem ação no jogo, a melhor decisão é não inseri-los, ou pelo menos em contextos menos sugestivos. O jogador não pode subir escadas? Então evite colocá-las ou coloque em situações que não indicam um uso. Além disso, jogos também criam seus objetos únicos com seus próprios affordances. Em Shadow of Tomb Raider, somos ensinados que toda parede que apresentar essa textura esburacada, a Lara vai conseguir escalar usando seu piquete.
Se em alguma parte do jogo essa ação não fosse mais permitida de forma arbitrária, o jogador passaria a adivinhar como o designer quer que ele jogue, em vez de aplicar o que ele aprendeu. Vale mencionar um caso que criou até certa polêmica. Um usuário no Twitter que estava jogando Separate Ways, uma DLC do Resident Evil 4 Remake, fez uma crítica ao fato das escadas no jogo estarem pintadas de amarelo sem necessidade. O uso desse tipo de marcação para guiar caminhos e destacar objetos é muito recorrente hoje. A franquia Uncharted utiliza essa técnica muito bem para apontar aquelas saliências que o jogador pode se pendurar nas paredes, às vezes apenas com contrastes, e outras aplicando essas marcações de uma forma mais natural. Alguns level designers responderam à postagem defendendo o uso nesse caso. Disseram que antes é melhor garantir que o jogador saiba para onde ir do que ele ficar preso, se frustrar e romper a imersão. Mas era mesmo necessário? A escada é um objeto com uso bastante familiar, ela tem um alto grau de affordance. Se você está num corredor e existe uma escada, você certamente vai interagir com ela. Um contraste para destacar a escada da parede ao fundo seria já o suficiente. Veja, por exemplo, o uso da Hookshot, a pistola de gancho da Ada. O affordance é bem menor. Não é todo lugar que podemos apontar e usá-lo. O jogo sabe que ele precisa nos ensinar e nos indicar esses pontos. Por isso, uma das soluções nesse cenário do castelo foi colocar essa bandeira caída na beirada das plataformas. Assim, entendemos que podemos usar a arma ali. Além disso, o uso da bandeira tem coesão, já que o castelo está cheio delas. Não é um objeto descontextualizado. De qualquer modo, é difícil chegar em uma resposta correta. Essa decisão pode envolver feedback da fase de testes, questões de acessibilidade ou mesmo uma preocupação excessiva e desnecessária. Uma alternativa interessante que alguns jogos adotaram é também deixar os jogadores decidirem esse nível de dicas na navegação. Tomb Raider permite desativar no menu essas marcações sobrepostas. Por sinal, botões no design gráfico sempre foram usados por causa do seu alto affordance, por isso você pode facilmente clicar no botão gostei e se inscrever no canal. Fica aí o meu muito obrigado. Sinalização e ponto de referência são técnicas de orientação. O primeiro visa criar sinais claros que acabam conversando mais diretamente com o jogador. Por exemplo, desenhar setas e posicionar placas. Em Counter-Strike, todos os cenários apresentam uma sinalização indicando os caminhos para plantar a bomba, com as letras A e B. Nesse tipo de jogo, a contextualização não é tão importante por causa do foco na competição. Entretanto, jogos voltados para uma experiência de campanha exigem mais coerência para se manter a imersão. Em Alien Isolation, há diversas placas indicando salas e alas dentro da espaçonave, uma sinalização que faz sentido nesse universo. Um ponto de referência é qualquer objeto, estrutura ou paisagem que é facilmente visto e pode ser reconhecido à distância. A função dele é permitir que o jogador se localize no espaço. Eles podem ser grandes, como montanhas ou prédios, mas também de menor escala, como estátuas e casas. Quanto maior e mais aberto o ambiente, maior esse ponto de referência precisa ser. Além da diversidade das paisagens, torres e construções isoladas, Ghost of Tsushima tem um ponto de referência bastante inteligente: a fumaça. Quando observamos a paisagem, conseguimos facilmente avistar algumas nuvens pretas. Somos atraídos por elas, seja por curiosidade ou um senso de urgência. A fumaça é resultado de incêndios em vilarejos causados por inimigos. Então, além da orientação, existe uma justificativa narrativa. Esses pontos de referência também são usados como objetivos, lugares que o jogador precisa chegar e possa estar sempre medindo o quão próximo ele está, como a montanha em Journey. O uso da inteligência artificial vai envolver geralmente NPCs que acompanham os jogadores. Podem ser humanos, animais ou qualquer outra coisa que se encaixe dentro do contexto do jogo. Na franquia Metro, diferentes personagens acabam liderando o caminho, sempre se movendo à frente do jogador e apontando para onde devemos ir. Mas também é possível ir além de servir apenas como orientação. A Elizabeth em BioShock Infinite está sempre revelando pontos de interesse que nos revelam mais sobre aquele mundo, como também itens que podem passar despercebidos. Breadcrumbs em português seria migalhas de pão. O termo é uma referência a deixar rastros, e no level design esses rastros podem ser desde itens até informações. Essa é uma técnica comum em jogos de plataforma em que podemos seguir itens colecionáveis, como o uso da moeda na franquia Mario, mas os breadcrumbs podem se tornar mais sutis e mesmo mais complexos. Em Hogwarts Legacy, o jogador pode encontrar mapas de caça ao tesouro.
Ele precisa reconhecer as figuras desenhadas e procurar os locais correspondentes para conseguir uma recompensa. Outros jogos deixam rastros naquelas leituras opcionais de arquivos, livros, diários, etc., como os e-mails em Deus Ex Mankind Divided. Teasing seria uma provocação. É quando algo é mostrado para o jogador, mas a princípio está distante, fora de alcance ou simplesmente inacessível até então. Pode ser um objetivo, um item ou um objeto que exige uma mecânica que você ainda não habilitou. Dark Souls posiciona seus itens de forma bastante estratégica. Essa forma, que lembra uma chama azul, traz uma excelente legibilidade. É por isso que os itens também são usados para incentivar o jogador a ir a determinados locais. Nesse exemplo, esse item lá embaixo garante que é possível descer até lá, não é só uma paisagem. A provocação está feita. Alan Wake utiliza frequentemente pontos de referência como teasing. Nesse trecho, assim que tomamos controle do personagem depois dele acordar e perceber que sofreu um acidente de carro, uma rápida cena nos indica um posto de gasolina como um objetivo a se alcançar. E é claro, é uma das técnicas principais do gênero Metroidvania. Nos deparamos com locais e itens que são inacessíveis até ganharmos novas habilidades. Diferentes tipos de jogos se dão melhor com técnicas específicas, embora não haja uma regra. Recomendo muito que você assista ao meu vídeo sobre o level design do God of War como um estudo de caso. Mas se tem um fator geral que pode prejudicar em muito qualquer navegação, é o ruído visual. Em jogos mais estilizados, com uma direção de arte mais única e que não se importam tanto com a fidelidade, a legibilidade fica mais fácil, especialmente porque o jogo tem mais liberdade de criar espaços mais vazios. Tudo se complica quando estamos falando de ambientes complexos, aqueles que almejam o máximo do realismo e a alta fidelidade e enchem os cenários de objetos. São jogos como da franquia Far Cry, Fallout, Assassin's Creed, GTA, entre muitos outros. Quanto mais detalhado um ambiente, mais ele está sujeito a um ruído visual. Quando o cenário busca cores e iluminação mais naturais e objetos com características mais fiéis ao real, a legibilidade do que é relevante para o jogador se torna consequentemente mais baixa por causa da quantidade de detalhes se sobrepondo. Horizon Zero Dawn fez um excelente trabalho com os inimigos. Todos eles emitem uma luz azul e ela logo se destaca no ambiente, que é bastante rico, sejam os campos, florestas ou mesmo nas áreas montanhosas com neve. Do mesmo modo, a folhagem que permite se esconder também é facilmente identificada. Elas aparecem agrupadas, com uma cor vermelha alaranjada na parte superior e sempre com uma inclinação, características únicas comparadas com as outras plantas. Entretanto, quando o jogo apresenta outras interações, como pegar recursos, a legibilidade diminui bastante. Por causa da semelhança e pouca quantidade, é mais difícil diferenciar uma planta ou um galho que podem ser coletados dos outros que apenas compõem o cenário. É por isso que Horizon tem como suporte o uso da UI, a interface de usuário. Todos esses elementos gráficos e sonoros que surgem na tela e não estão de fato presentes no ambiente de jogo, mas sim apenas para se comunicar com o jogador, fazem parte da UI. Quando Eloy está próxima de uma planta que pode coletar, surge um elemento gráfico com o ícone de uma folha indicando uma interação com aquele objeto. Mas esse elemento não existe propriamente nesse ambiente. Ele é uma comunicação direta entre o sistema e o jogador. O uso da UI é eficiente? Com certeza, mas dentro desse contexto não é uma técnica de level design, é um apoio de outra área. Lidar com a legibilidade em ambientes complexos tende a ficar tão mais difícil que a saída para muitos jogos foi ter que criar novos modos de visão, como na franquia Tomb Raider e Batman. Observe como muitos dos elementos interativos que Lara encontra nessa floresta só ficam claros quando o instinto de sobrevivência é ativado, ou como você vai passar muito do seu tempo usando a visão de detetive em Batman. Igualmente, os marcadores de objetivos se tornaram norma por um tempo. Muitos jogadores criaram o hábito de focar inteiramente nessas marcações na tela e ignorar os detalhes físicos do level. Jogos como Elden Ring trazem todo um frescor em termos de navegação. Entretanto, o uso da UI não é ruim nem errado. Só há outras maneiras de utilizá-la de forma menos invasiva ou, pelo menos, mais interessantes. Você pode coletar plantas em Ghost of Tsushima, assim como em Horizon, mas em vez do ícone de interface para aumentar a legibilidade à distância, aplica um efeito visual que simula um reflexo e destaca esses itens no cenário. Já a mecânica de escanear em Spider-Man é muito mais sutil, sem entregar tudo de bandeja e mudar o visual do jogo. Esse suporte da UI é um problema quando usado como muleta.
em que o jogador navegue pelo espaço de jogo totalmente dependente dos elementos gráficos, porque o level design não foi bem construído. Já fez aquela experiência de desligar a interface em um jogo e tentar navegar sem a ajuda dela? Isso revela muita coisa, mas é bom lembrar que o uso da UI é imprescindível em questões de acessibilidade. Uma boa navegação é fundamental para se criar um bom level design, mas não abrange toda a experiência desse processo. Progresso e ritmo são outros aspectos essenciais nessa construção, mas são assuntos para outro vídeo. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Se você curtiu o conteúdo, seria muito bom receber o seu gostei e também a sua inscrição no canal, caso ainda não seja inscrito. Um abraço e até a próxima.